fazer um vídeo rapidinho. Tava fazendo outro, mas ficou um pouco longo. Então vou tentar resumir. Eu preciso falar sobre o amor de Deus, sobre Jesus. Talvez algumas pessoas que me conheceram um tempo atrás e não conseguem entender a minha mudança de perfil, minha mudança interior e exterior, né? Mas eu tive um real encontro. Deus me encontrou, né? Mas eu tô no processo ainda, cada dia mais, igual Paulo falou que ele continuava, né? A percorrer o prêmio da salvação. Eu sei que eu sou carne, eu sou fraca, mas ele me sustenta. Então eu quero falar desse amor, de servir a Deus, que às vezes a gente pensa que servir a Deus é só falar, eu acredito em Deus e pronto. Não é assim, não é. A palavra de Deus diz que é os que são santos que continuem a se santificar, e os sujos se sujem. Me perdoe, mas eu não lembro que capítulo tá. Se vocês quiserem saber, pode colocar lá no Google. Eu sou assim, quando eu não lembro do capítulo, eu coloco lá no Google a mensagem que eu lembro da palavra, mas o capítulo às vezes eu não lembro. Enfim, e em Mateus, esse eu lembro agora, Mateus capítulo 25, diz que tem as 5 virgens, né? As loucas e as sábias. E virgem no sentido de homem e mulher, no sentido de igreja, né? Que Jesus vai buscar aqueles que estão preparadas, que estão com azeite. O azeite é o que? O Espírito Santo. E para o Espírito Santo habitar em nós, a gente tem que estar em santidade. E é uma luta diária, né? Uma luta de lutar contra os próprios pensamentos, lutar contra certas coisas que a gente vê na internet. Não vou ver que isso não vai edificar minha alma, não vou comentar isso, não vou perder meu tempo, tanto tempo em coisas que não são úteis. A gente tem que sim, eu uso muito sim a internet, mas eu também medito muito na palavra, principalmente estar na palavra e estar o tempo todo orando, né, com Deus. E tentar se desviar do mal, né? Se a gente tem algum problema com alguém, pedir perdão. E não que eu tô querendo, né, não sou pastor, eu não tô querendo não tô querendo acusar ninguém, ou dizer que eu sou melhor do que alguém, ou dizer que eu sou a dona da razão. Não, mas eu tô querendo só acordar as pessoas. Eu amo quando as pessoas me acordam. Eu amo quando as pessoas falam, Karen, olha, você tá fazendo tá errado, não tá certo. Você como cristã tem que agir assim, assim, assim. Nossa, eu amo, de verdade, eu amo. Porque eu amo ser corrigida. Porque quem ama a gente corrige, na verdade. Quem não gosta da gente, que se ferre, deixa ela lá se ferrando mesmo. Só que o amor da gente, hoje em dia, tá escrito na Bíblia que nos finais dos tempos, o amor esfriaria, né? E hoje as pessoas estão, tipo assim, tá doente lá, ele não sou eu, né? Tô nem aí. E como assim? Como a gente quer entrar no reino dos céus, né? Antes eu tinha muita dificuldade eu não me dava bem com ninguém, brigava com todo mundo. Aí depois eu comecei a ler mais a palavra, né? E nesse processo, começou em 2016, né? Deus foi me transformando, tive uns encontros assim muito fortes, tive impactos emocionais, impactos espirituais, enfim. E nesse período, acho que foi o próprio Deus, né, falando no meu coração, nossa, como que você quer morar no céu? Você não se dá bem com as pessoas aqui na terra, como você vai querer ir pro céu, minha filha? Se ajeita aqui pra você ir pro céu, né? E aí eu comecei a falar, é verdade, às vezes a gente pensa que a gente é tão bonzinho, né? A gente é um anjo perfeito. E as pessoas que são mal, eles que são os, né? Mas não, Deus sabe o nosso coração. E às vezes a gente nem consegue ver quão errado a gente é por causa do pecado, por causa do orgulho, por causa da arrogância, por causa de achar que a gente é o dono da razão. E Jesus falou, né, que quem quiser ser o maior será o menor. A gente tem que servir. Se de Deus, o próprio Deus veio aqui na terra, né, se foi humilde, nasceu na manjedoura. E outra coisa, hoje em dia essas pessoas falarem, se você ler esse livro, você vai passar no vestibular. Se você conseguir ler esse livro, você tem que ler tal livro para você, sei lá, conseguir um bom trabalho. Se falar de dinheiro, as pessoas lê o livro que for, lê 1000 páginas, 2000 páginas, mesmo que não tenham tempo, elas dão tempo. Mas quando fala da palavra de Deus, sobre a eternidade, que é o nosso bem maior, as pessoas, não tenho tempo não pra ler, tô cansada, não. Meu, eu falo por mim mesma, eu tenho que ler mais, eu não tenho lido o suficiente, cada vez eu quero ler mais e eu vou ler. Já li a Bíblia inteira e eu tô continuando, mas quando assim eu não leio a palavra, eu tô ouvindo a Bíblia em áudio, no tempo todo, pelo menos um capítulo eu tô lendo. E eu gosto muito de ler os livros inteiros também, pra entender o contexto, né? Então eu pego os livros pequenos, tento ler. Não todo dia que eu leio o livro inteiro da Bíblia, um livro inteiro, né? Mas eu tô na luta também, então dê uns puxão de orelha quem quiser, porque pra falar, Karen, para de ficar no Instagram, vai ler a Bíblia, que eu tô precisando. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que a gente tem que ajudar um ou outro. Não que eu sou melhor, mas a gente tá evoluindo, a gente tem que levar as pessoas junto com a gente. Porque a gente tem que andar na santidade. Na Bíblia é bem clara, a porta é estreita. E não é todos que vão ser salvos, não. Não são todos.
E pra gente não ser enganado pelos anticristos, falsos profetas, a gente tem que ter entendimento da palavra. Só tem um Deus, só tem um Salvador. E Ele é santo, a gente tem que estar em santidade para que Ele more com a gente, para que Ele transforme. A gente tem que ter humildade. A Bíblia não é pra gente ler de qualquer jeito, como um livro qualquer. A gente tem que pedir orientação para o Espírito Santo. A gente tem que ter... Se não entendeu, vai lá, não entendeu a tua palavra, vai no Google, escreve. Mas primeiramente fala, Deus, o que o Senhor quer dizer com essa palavra? E não lê só um versículo e achar que é aquilo. Lê o capítulo inteiro, no mínimo o capítulo inteiro, sabe? E tentar cada vez mais estar próximo de Deus. Porque, a gente não é brincadeira. O mundo real, esse mundo real aqui, ele é uma ilusão. O mundo espiritual é muito mais real do que esse mundo. Só que a gente tá agora nessa quarentena, né? Fica muito assim, às vezes, ver coisa que não edifica, sabe? Tem coisas que eu vejo e falo, não, nem vou continuar vendo aqui, senão não vai edificar minha alma. Às vezes tem coisa de palavrão, tem obscenidade, coisas que nos afastam, né, de Deus. Enquanto a gente poderia estar fazendo coisas melhores, orando por alguém. Às vezes a gente não pode no momento, às vezes, ajudar ou financeiramente todo mundo que a gente quer, mas então, ora por alguém, esteja em comunhão com o Pai. Testemunha, não tenha vergonha de testemunhar sobre Jesus. Não tenha vergonha, porque Deus diz, quem tiver vergonha de mim, eu me envergonharei dele em frente ao Pai. Claro, a gente não é perfeito, a gente vai pecar, mas a gente não pode deixar que o pecado seja um hábito. Se eu pequei uma coisa hoje, pede perdão, Deus, não vou fazer isso amanhã, me ajuda, Espírito Santo, me ajude, eu não quero ficar... A gente tem que ter nojo do pecado, sabe? Tem que ter nojo. A gente não pode fazer que o pecado faça parte da nossa vida, porque os famosos estão fazendo, porque eu vou seguir o que eles estão fazendo, vou ficar... A moda agora é a dancinha tal, vou fazer a dancinha tal, porque é a moda. Essa dança edifica, essa dança vai... A gente vai ser sal, a gente vai ser luz nisso. Porque está escrito na palavra de Deus, se a gente não for sal, não for luz, a gente vai ser pisado pelos homens. A sociedade não... Quem você é cristão, não é? E eu tô nesse processo ainda, não tô dizendo que eu sou perfeita, que eu sou a bambambam, não. Eu tenho muito que melhorar. Mas o pouco que eu sei, eu tô querendo falar com vocês. Eu sofri uma coisa terrível, eu cheguei a ficar internada um tempo, mas é outra história, outro testemunho. E eu sei o quão a eternidade é real e que às vezes a gente fica tão envolvido com as coisas aqui terrenas, ou às vezes a gente vê uma mensagem, igual esse vídeo, às vezes na hora você vai falar, é verdade, né? Tenho que ler a Bíblia, mas talvez é um dia só, não continua, não tem, sabe, constância. A gente tem que ser constante todo dia. Assim como a gente precisa dar comida para comer, de 3 em 3 horas, né? Sei lá, de 6 em 6 horas, quanto que as pessoas comem. A gente precisa da palavra de Deus, ela é nosso alimento espiritual. A gente é feito de corpo, alma e espírito. Claro que a gente tem que cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, tem que cuidar da nossa alma, com bons sentimentos, mas também a gente tem principalmente do nosso espírito, pra gente estar forte espiritualmente. Senão a gente não consegue combater, né, contra as hostes espirituais da maldade que estão no ar. Em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 19, fala que a nossa luta não é contra o ser humano, é contra a carne e o sangue. Perdão, é contra o mal. A gente não tem que ficar perdendo tempo brigando com o ser humano, debatendo a Bíblia ou falando eu estou certo ou você está errado. Não, a gente tem que estar em oração, orando um pelos outros. Meu Deus, abre meu entendimento. Será que tem coisa que eu preciso aprender? Me ajuda a entender. Abençoe tal fulano que ele precisa aprender isso ainda, sabe? A gente tem que decidir que lado que a gente está. A gente está do lado de Deus ou no mundo? A gente está do lado de Deus ou do inimigo? Na palavra de Deus fala, a gente está do lado de Deus ou a gente está do lado do cão. Essa é a real. Não que a gente vai, assim, de um dia pro outro mudar, ser igual a Jesus, não tem nem como, nesse corpo que a gente tá, né? Mas a gente tem que tentar lutar, igual Paulo. Ele sempre falava, eu tô correndo pelo prêmio, o prêmio da salvação, eu tô correndo. E mesmo que ele pecava, ele falava, nossa, o que eu não quero fazer, eu faço, aquilo que eu quero fazer. O que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, eu faço. Agora me compliquei todo aqui, mas acho que vocês entenderam, né? Então, aquilo que a gente tem que fazer, a gente não faz. Porque a carne é suja, por isso que a gente tem que estar o tempo todo lutando contra a carne, contra nós mesmos. Eu lembro que antes na igreja, eu vivi no Brasil, muitas igrejas falavam, não, a gente tem que lutar contra o diabo, é o diabo, é o cão. Mas nem tudo é o cão, às vezes é a gente mesmo, a nossa carne, é nosso egoísmo, é nosso orgulho, a nossa falta de humildade, a falta de pedir perdão, ter palavra temperada para falar, os nossos modos, nosso modo de agir, ser honesto, sabe? Aqui nas nações eu tenho aprendido, eles que não acreditam em Deus, eu tô aprendendo sobre honestidade, sabe? Eu dou aula, trabalho em escola agora, eu não tô trabalhando em escola por causa do coronavírus, mas na escola sou professora substituta, né? Mas eu não dou aula de português, é sueco. E às vezes eu sou só assistente, né? A maioria das vezes sou assistente da professora, né? Mas enfim, mas eu tenho uma aluna da aula de português. E teve aqui a gente tem um aplicativo, acho que no Brasil deve ter também,
que é o Swift, né, que a gente pode aceitar se a gente quiser o dinheiro automático na nossa conta. E no primeiro momento eu falei, nossa, eu vou entrar nesse site, né, vou me inscrever para ser professora, seria legal ter direto na minha conta, mas o Espírito Santo falou, não, isso tá errado, tem que devolver o que é de César do governo, né, e sempre eu mando fatura e eu sei que eu recebi muito menos, mas eu sei que eu tô sendo honesta. Mas vou ser sincera, se fosse na época que eu tava no Brasil, que eu não tinha esse entendimento que Cristo me deu de honestidade de caráter, eu falei, o governo tá cheio de dinheiro, o que vai fazer diferença, né? 2 centavos, 3 centavos, alguns reais, né? Pra eles, vou pegar pra mim. Isso tá roubando, né? E às vezes a gente não tem esse entendimento que a gente tem que ser santo em todas as áreas. Mas eu entendo, tem pessoas que talvez estão num momento difícil, não conseguem pagar a conta, mas pagar o mínimo do cartão, sei lá. Tentar pagar, tentar ser honesto, né? Tentar não pagar. Ou conversar, falar com a pessoa, tá, no outro caso, né? Não consigo pagar você, mas eu vou te pagar, tá? Você pode esperar que tal dia eu vou te pagar. Essa questão, assim, da honestidade nas mínimas coisas, não pegar uma caneta no trabalho, que é do patrão. Coisas mínimas que às vezes a gente não tem essa noção, né? E Deus vai dando pra gente essa noção. E é triste aqui na Suécia, eles mesmo, né? Eles não acreditam em Deus, a maioria, né? Tem poucos cristãos e a gente até vê na atmosfera que é diferente. E a gente tem que eu sei que eu tô aqui por um propósito, e você tá aí no Brasil por um propósito, às vezes a gente pensa, nossa, que ajudar na obra de Deus é só ajudar o próximo com alimento ou com coisas financeiras, mas não. Uma oração, a oração muda muito. Tem tanta gente precisando de oração, tanta gente sofrendo, uma palavra, sabe? É muita coisa para as pessoas, sabe? Tanta gente, às vezes as pessoas tiram as vidas por tão pouco, porque, sabe? A gente não conhece. Então, ultimamente eu tô pensando assim, em vez de pensar, fulano arrogante, fulano, outra pessoa não curte minha foto, ela não gosta de mim. Pra que, né? Essa infantilidade. A gente tem que pensar, não, talvez a pessoa não tá numa boa fase, a pessoa não tá bem, a pessoa, sabe, pensar no outro, porque é isso que Deus quer. Ele não quer que a gente pense nos nossos próprios interesses, ele falou que a gente tem que procurar os interesses de Cristo. Porque no mundo a gente só pensa em nós, eu. Mas isso não é o evangelho. O evangelho é pensar no outro também. Mas como, novamente, eu tô falando, essa palavra serve pra mim. Todos os dias eu falo, Deus, será que eu tô sendo tão egoísta? Porque eu já fui uma pessoa super egoísta e eu tenho muita coisa pra mudar ainda. Eu sei que eu tenho que melhorar. Então, tudo que eu falo é pra mim também, sabe? Não é só pra falar eu não quero acusar ninguém, quem sou eu? Mas eu tô aqui hoje, eu preciso falar de Jesus e é isso que eu quero falar pra você. Se você tem a oportunidade, testemunhe de Deus, testemunhe. Se você não sabe como, testemunhe. Porque, as coisas são muito reais. Tem lugares tem países que não aceitam a moeda mais, o dinheiro, tudo no cartão. Tudo tá ensaiando pro anticristo vir. Claro que a gente não sabe quando vai vir, pode ser daqui a muitos anos, talvez a gente não vai estar aqui quando o anticristo ou quando o próprio Jesus vier nos arrebatar. Mas a gente tem que estar preparado, a gente está preparado, sabe? Se preparando, porque as coisas são sérias, a gente tem que parar de pensar só no aqui, no agora, só nessa vida aqui, nesse mundo. Porque Deus, ele vai voltar para buscar a igreja e aqueles que estão, sabe, se preparando para ele. E isso é tão sério, assim, que, nossa... Tem muitas crianças que vai falar aqui sobre Jesus, as crianças falam, foi do Big Bang, não existe Jesus, não existe Deus, não existe não sei o quê. É uma assim, as pessoas estão cegas espiritualmente, eles não entendem o que está escrito no Evangelho, eles não querem ler, não querem... E nem não só aqui na Suécia, no mundo todo, até no Brasil, tem pessoas que não estão nem aí, estão levando a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E mesmo com todos, né, tudo que tá acontecendo agora, eu vi falar agora que tá vendo uma enxame de gafanhoto, né, que é uma praga da Bíblia, que foi na Argentina, tá indo pro Brasil. Teve muito isso na África, né, uma coisa até meio que comum lá. Mas não é normal, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu não tô falando isso só para as pessoas ficarem com medo, eu não quero assustar ninguém, mas eu quero dizer que a gente tem que estar preparado para a salvação e que Deus falou que teria os sinais, e os sinais estão vindo. E mesmo que não seja agora que ele vai voltar, a gente não pode desistir, mesmo quando acabe tudo isso, essa corona, se é que vai acabar, a gente não pode ser a mesma pessoa, a gente não pode só ouvir uma palavra e continuar, não. E eu falo isso porque, se você tá vendo que eu tô falando esse vídeo agora, se você viu eu fazer uma coisa que, isso não é de agradeço, fale comigo, eu não quero ser a mesma pessoa, eu não quero voltar pro mundo, eu não quero, sabe, voltar pro inferno que eu vivi.
Deus, ele é santo e eu quero ficar com ele pra eternidade. Eu amo Jesus, eu amo tanto Jesus. E eu só vou conseguir amar ele provando o amor dele, falando dele, ajudando as pessoas. E eu fico tão emocionada, não vou chorar. Porque, gente, não, a gente não tá mais pra brincar. Não tá pra brincar de ser cristão. A gente não tá pra brincar de falar que eu sou crente e continuar sendo a mesma pessoa. A gente tem que evoluir, né? Igual o Paulo falou, que às vezes Deus não dá um alimento mais sólido porque a gente ainda tá no leitinho, igual bebê. Como que Deus vai dar uma palavra mais? Como que Deus vai usar a gente se a gente só tá sendo igual ao mundo? As pessoas não veem diferença entre a gente e as pessoas do mundo. Então, que diferença vai ter? Como a gente vai pro céu? Os céus são pros poucos. E eu me emocionei agora, eu tô bem, tá? Tô bem emocionalmente, muito bem, tô muito feliz com Jesus. Mas eu penso porque às vezes eu penso, meu Deus, eu lembro igual aquele filme, A Lista de Schindler. Não sei se alguém assistiu esse filme que ele falava, eu só tenho mais uma moeda, eu tinha essa moeda, eu podia ter salvo a vida de alguém, eu não salvei. Eu sei que a gente tem que ficar ansioso, que Deus usa no tempo dele, né? Do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Mas a gente tem que fazer algo, a gente tem que levantar de manhã e falar, meu, o que eu posso fazer hoje pro reino? O que eu posso fazer pra ajudar alguém? Esse é o nosso... A gente nasceu para a glória de Deus, não é tudo sobre nós, é sobre Ele, sobre Jesus. E eu sei sobre isso porque eu tinha uma época que quem me conhece sabe que eu era louca para ser famosa, fiz até comercial aqui na Suécia. E eu vi que isso é uma mentira do inferno, porque é isso que o diabo, desde o início, ele queria ser melhor que Deus, ele queria ser o top, ele queria ser o tal. E essa implantação das pessoas de querer ser vista, de querer e tal. Meu, para de querer se mostrar, para querer ser vista pelo homem, você tem que fazer as coisas para que a glória de Deus, as pessoas vejam a glória de Deus em você. Tudo é para a glória dele, é para o reino dele, tudo é sobre ele. Ele que é o Todo-Poderoso, ele que é a honra e a glória só pertence a ele. Parar de querer, vou fazer uma dancinha tal para chamar atenção. Eu já fiz isso, eu sei o que é. Eu sei o que é para querer ser visto, para querer ter aplausos dos homens. Para querer, não sei, nem sei para que eu queria ser famosa. É tanta ilusão, a gente fica tão cego espiritualmente com as coisas dessa terra que esquece que, meu... Quanto tempo? O máximo que a gente vive hoje em dia é o quê? 100 anos. E a eternidade? Eternidade, eternidade. São muitos anos. É a eternidade. E a gente tem que agora esse tempo na Terra para escolher que lado que a gente vai ficar, com quem a gente vai ficar. E eu sei que é uma luta diária contra o pecado, porque às vezes mesmo que a gente está em casa sempre vem um mau pensamento, sempre vem, a gente é de carne, por isso que a gente tem que estar conectado com o Pai, orando, falando com Ele o tempo todo e ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Tem capítulos pequenos para você que não lê a Bíblia ainda, tem os capítulos pequenos, capítulos não, os livros pequenos que você pode ler o livro inteiro, porque eu acho muito bom, no mínimo ler o capítulo inteiro, sabe, ler os livros pequenos da Bíblia inteiro se puder, começar sabe, Romanos fala muito sobre o tempo atual, os evangelhos, lê primeiro o novo, porque a Bíblia está conectada. A Bíblia está conectada e você lendo o novo, você vai entender o velho depois também. Porque às vezes a pessoa que nunca leu a Bíblia, lê ela inteira, direto do velho, talvez, né? Mas pode ser também pedindo orientação, entendimento para o Espírito Santo, ele vai dar. Mas leia a palavra, nem que seja um capítulo por dia. Tenta ler a Bíblia inteira, se possível. Tenta ler e reler. Se você não entende alguma coisa, como eu já falei, coloca no Google, como é que fala? Eu tô tão atrapalhada. Coloca lá essa palavra, mas principalmente pedir orientação para o Espírito Santo. Deus, me mostra, eu não quero ser enganado pelo anticristo, não quero ser enganado pelos falsos profetas. Eu quero te conhecer de verdade, quero prosseguir em te conhecer. E não é sobre religião, é sobre ter relacionamento com Ele. Como você vai morar na eternidade com alguém que você não conhece? Como você vai querer morar com Deus se você não quer nem conhecer Ele aqui na Terra? Gente, isso é loucura. A gente não pode achar que nossa salvação está garantida, só Jesus morreu, pagou um alto preço. Só que a salvação é pela graça, mas a gente também vai ser condenado pelas obras. A gente vai ser condenado pelo modo que a gente agiu aqui, tá? Por mais que a salvação seja gratuita, porque ele pagou um alto preço, não foi barato, não foi de graça, não. Para nós foi de graça, mas para ele não. Custou um preço de um Deus santo, que não precisava estar lá, mas ele fez isso em nosso favor. Por isso a importância de ler a palavra, porque antes as pessoas ofertavam os animais, né? Para querer cobrir o sangue, mas não cobria, né? Os pecados, né? Por isso que Deus teve que morrer como um cordeiro, né? Como se fosse no Velho Testamento, o cordeiro. Para a salvação. E às vezes as pessoas não estão nem aí, tá cuspindo, não quer nem saber. E olha só, eu li um livro muito interessante. Eu não gosto de falar de livro, eu gosto muito de falar para as pessoas lerem a Bíblia. Mas eu li um livro que é sobre um testemunho de uma pessoa da Eritreia. Depois que eu vim pra cá, eu conheci gente do mundo todo, né? Tem muita gente da Eritreia, gente legal pra caramba. Só que lá é proibido pregar o evangelho.
E essa mulher, que é a Ellen Berhane, ela ficou presa durante 2 anos, tem noção, 2 anos. Não lembro certo se foi 2 anos dentro de um container, mas eu acho que foi 2 anos no container, só que ela ficou mudando, eles mudavam ela de container. Pai, terrível, ela apanhava de noite. Tem um Portas Abertas, que é missão que trabalha ajudando os missionários, as pessoas que pregam o evangelho no mundo todo, que salvou ela, ajudou a salvar. Mas é uma história incrível, chama Canção da Liberdade esse livro. E ela fala assim no final do livro, só vou contar essa parte, não vou contar tudo, que ela fala assim, você tem que usar a sua liberdade enquanto você tem, porque tem uma hora que você não vai ter mais essa liberdade, a gente não sabe até quando a gente vai ter nossa liberdade para falar de Deus. Não estou só falando sobre igrejas, porque a igreja somos nós, mas as igrejas estão sendo fechadas, mas vai ter um momento que a palavra de Deus não vai ter mais, a gente não vai conseguir a Bíblia em áudio. Teve até um dia que, quando eu estava no Brasil, o Martin disse que a família dele falou que teve um colapso aqui, não é colapso, como é que fala? Desconectou a internet na Suécia inteira, não tinha mais internet. Imagina, a gente não vai ter uma época, talvez, não tô falando que isso vai acontecer, mas que a Bíblia vai ter uma época que não vai ter, isso eu sei, a gente não vai conseguir mais achar a Bíblia, mas vai ter uma época que nem a internet a gente vai ter acesso. Então, quando a gente tem acesso, vamos tentar falar do amor de Deus, vamos tentar falar para alguém que está do nosso lado sobre ele, vamos meditar na palavra enquanto a gente tem, pra gente não ser enganado, entendeu? E eu não sou nenhuma fanática, pelo contrário, eu sou apaixonada por Deus, amo Jesus. E eu tô disposta por tudo que Ele quiser fazer na minha vida, eu tô disposta. Não sei se eu tô preparada, né, pra tudo que pode me acontecer, as perseguições que vão vir, mas eu tô disposta a sofrer por Ele, o que for necessário, o que Ele quiser. Eu quero viver para Jesus e eu sei que eu tenho que mudar muita coisa em mim, mas não é o que muda, é o Espírito Santo. Por isso que eu oro todo dia, eu falo, Deus, me ajuda, me ajuda. E tento me esforçar, mas eu sei que não são com as minhas forças, é com a força dele. Mas eu também tenho que fazer minha parte. O que tá ao meu alcance, eu faço. E eu sempre peço ajuda também para algumas pessoas, conselhos, né? Para pessoas que têm entendimento da palavra. E é isso aí. Só foi meio que não sei se foi um desabafo, o acorde, nós temos que acordar para Jesus, tá bom? Lê a palavra, tenta conhecer a Deus, louve a Ele. Se você não sabe o que falar, só fale como um amigo, comece a falar com Ele, Ele vai falar o seu propósito. Eu sei que eu não tô aqui na Suécia à toa, você não tá aí no Brasil à toa, Deus quer te usar onde você tá, no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos, mas seja a luz onde você tá. Vive em santidade, não acha porque você acredita em Deus você vai ser salvo, não é tão fácil assim, não. Por mais que Ele morreu por nós na cruz, lê a palavra que você vai entender o que eu tô falando. O caminho é estreito e o inimigo o tempo todo está querendo derrubar, porque ele não tem mais salvação. Então ele quer a nossa alma, então ele fica lutando de noite para aquela nossa alma. Mas a gente tem que estar ajudando uns aos outros e incentivando a ficar forte em Jesus até o final. E quando essa pandemia acabar, continue firme com Jesus, fique perto de pessoas que te aproximem dele e tenta ajudar os outros com o que você puder, com o que ele te ensinar. E uma coisa que eu tô aprendendo com os suecos também, por mais que eles não sejam cristãos, eu tô aprendendo a falar no momento certo. Tem momentos que não é pra eu falar, eles são mais reservados, né? Por mais que Deus me dê o dom de falar, eu amo falar o tempo todo, eu tenho que saber falar no momento, tem horas que não é pra falar. Então Deus deu um dom pra cada um, né? Nós somos o corpo de Cristo, Deus fez as pessoas diferentes e eu amo esse povo, sabe? Eu sou muito grata, teve momentos que eu detestava eles, pra falar a verdade, por causa de alguns trabalhos, mas hoje eu amo eles e eu oro para que eles sejam salvos, porque eles estão cegos e eles fazem tanta coisa assim, sabe, eles ajudam os refugiados, ajudam muita gente, assim, eles estão muito honestos e só que eles estão cegos espiritualmente, a gente tem que orar para que os olhos deles sejam abertos e que eles conheçam Jesus. Tenha um dia lindo e uma noite maravilhosa, Deus abençoe vocês.